esteja, aqui em Araguari, em Marte, em Júpiter, em Saturno. Todo o universo glorifica o nosso Deus, amém? Que bom, queridos, estar aqui com vocês mais uma oportunidade nessa noite. Pastor Elton, manda um abraço para todos vocês. Pastor Elton está lá tomando conta do Dom. O Dom está com febre, gente. Então, mesmo aí sentado, vamos orar por ele, né? Às vezes você também está passando por um momento de enfermidade, alguém na sua casa, na sua família, está passando por um momento de enfermidade. O Senhor pode todas as coisas, amém? Então vamos orar. Pai, nós colocamos a vida do Dom na sua presença, ali meu Deus, do pastor Eltinho, da Bruna, Deus da Melinda, que está ali vindo. Que o Senhor possa tocá-los, abençoá-los, meu Deus, com a tua graça, com a tua cura. Meu Deus, aliviando todo sintoma de febre, qualquer que seja a origem. Nós declaramos em nome de Jesus que esses sintomas são cessados e que a cura é restabelecida, meu Deus, de forma completa sobre a vida do pequeno Dom e também sobre a vida dos nossos irmãos que estão passando por algum momento de tribulação, de dificuldade, na área, meu Deus, da saúde. O Senhor possa abençoar esses irmãos, essas pessoas que estão, meu Deus, colocando as suas petições diante da sua presença, para que nós sejamos, meu Deus, curados, o nosso corpo, na nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, deixa eu colocar isso aqui de lado para facilitar vocês verem a projeção. Vamos ali no Evangelho de João, no capítulo 2. Vou colocar isso aqui de lado. Evangelho de João, no capítulo 2. Assim, eu vou ficar com essa colinha aqui na mão, queridos, porque foi meio de supetão hoje. Então, mas o Espírito Santo é aquele que age, amém? Então, vamos aproveitar que nesses poucos minutos, assim, pedir que o Espírito Santo fale conosco. Eu tenho certeza que Ele quer nos acolher nessa noite. Amém? E o que eu coloquei aqui para tratar com os irmãos nessa noite, o título é o seguinte: não pule o processo. A fidelidade de hoje sustenta o propósito de amanhã. Amém? Então, assim, me veio assim ao coração falar sobre comprometimento. E falar sobre comprometimento nos remete automaticamente, pelo menos assim, para mim que é da área jurídica, então assim, inevitavelmente, a gente compara muita coisa com processo, né? E se tem um negócio na área do direito que é fantástico quando você estuda, mas que no final das contas todo mundo odeia, é um negócio chamado processo. Mas o povo odeia processo por quê? Por que você acha que o povo não gosta de processo? Quem arrisca? Por que o povo não gosta de processo? Porque processo demora. Né, Bruninho? A gente estava falando isso essa semana, né? Processo demora. Mas o processo ele é demorado não por conta necessariamente do processo, mas da burocracia que ele envolve. Mas assim, não é exatamente isso que eu quero tratar com vocês essa noite, mas Evangelho de João, no capítulo 2, Jesus vai dizer assim para mim e para você, a partir do verso 1, que no terceiro dia houve um casamento aonde? Em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, né? Então, a família de Jesus foi convidada para aquele casamento e eles estavam ali participando daquela festividade, que durava alguns dias. Agora não estou sabendo exatamente de cabeça se era 3 ou 5 dias. Imagina que coisa boa, né, Adriano? Festa de casamento, 5 dias, né?
Mas o fato é que Jesus estava lá. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento, versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Aí no versículo 4, Jesus dá aparentemente, uma má resposta na mãe, né? Porque ele fala assim: mulher, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Repita assim comigo: a minha hora ainda não chegou. Maria, ela se atenta para uma necessidade social que emergiu no meio daquela festividade. Acabar o vinho era uma catástrofe. É a mesma coisa de você estar lá no churrasco e acabar a carne. É a mesma coisa de você ir na sorveteria e não ter o sorvete. É a mesma coisa de você almoçar amanhã o frango com macarrão do domingo e não ter o queijo de colocar no macarrão. Alguma coisa é incompleta. Maria, ela assimila a necessidade social daquela família que havia convidado a sua família com tanto carinho. E o interessante é que ela identifica imediatamente a solução. Mas o aspecto de Maria está focado exclusivamente na necessidade momentânea daquele casamento. Mas onde estava focado o propósito de Jesus? Com o cumprimento das Escrituras. É por isso que ele responde assim para Maria: olha, ainda não é chegada a minha hora. Mas tudo bem, o que Jesus fez depois? Ele providenciou o vinho. Amém? Por quê? Porque o nosso Senhor, ele é especialista em socorrer a mim e a sua necessidade. Mas nós podemos extrair aprendizados interessantíssimos a respeito dessa questão. Eu coloquei aqui: quem aqui, uma pergunta que eu faço para mim e para você aqui essa noite, quem aqui quis chegar logo ao resultado sem passar pelo processo? A Cíntia levantou a mão. Daniel também. Quantos de nós desejamos chegar no resultado sem antes passar pelo processo? É por isso que Jesus respondeu aquilo para Maria: olha, mulher, o que você tem comigo? Isso ainda não é a minha hora. Mas ela insiste com Jesus, então Jesus, assim, ela simplesmente fala para os empregados: vocês vão fazer tudo que ele falar. Colocou Jesus na fogueira, né? Mas o fato é que quantos de nós desejamos chegar no propósito sem necessariamente se submeter ao processo? Exemplo clássico: Copa do Mundo. Qual que é o propósito? Qual que é, irmão, o propósito da Copa do Mundo? Ser campeão. Né? Ser o campeão de todo mundo. Esse é o objetivo. Mas e aí, para você chegar lá, o que você tem que fazer? Passar pelo processo. Então tem a fase de grupos. Então depois da fase de grupos, os dois melhores, lá, o terceiro, não estou sabendo direito como é que era aquilo, mas passa para a próxima fase. E depois daquela fase vem outra fase. E quando eu saí lá de casa, estava jogando Inglaterra e Noruega, não sei qual o resultado. Inglaterra ganhou. Se lascaram os nossos algozes, né? Amém. Mas eu te pergunto, é suficiente você ir muito bem na primeira partida? Se eu não me engano, eu acho que a Alemanha fez 7-1, né? No Cabo Verde. Curaçao. Né? Seleção de Curaçao. Enfrentou a Alemanha, 7-1. Aquilo para nós
a reacender um trauma. Eu, particularmente, queridos, tenho um trauma daquele 7-1 gigantesco. Por quê? Porque aquilo coincidiu com um aniversário de casamento meu. Era para ter sido um dia festivo e foi uma tragédia. Não sei se a minha esposa está me escutando, mas ela vai lembrar bem disso. Foi uma tragédia. Aquele dia foi uma sucessão de tragédias. Eu não vou perder tempo aqui com isso. Mas, assim, o fato é que, se você, de repente, viu a Alemanha 7-1 no primeiro jogo, qual que era a sua reação natural? Vixe, os caras vêm com tudo. Mas o que aconteceu, Osmar? Logo na primeira fase eliminatória, a Alemanha foi brilhantemente derrotada pelos nossos irmãos paraguaios, né? Não foi isso? Se eu estiver errado aí, vocês me corrigem. Então, não é suficiente para o atingimento do propósito você ir muito bem na primeira partida. É necessário que você vá bem em quantas partidas? Todas. Todas elas. Você precisa vencer todas elas. Há uma possibilidade do empate lá na fase de grupos, aí você vai depender de um resultado, mas se você quer sagrar-se campeão daquela competição, você precisa obedecer o processo. E eu acho que os nossos jogadores se esqueceram disso. Né? Porque aparentemente não foram fiéis ao processo. Aparentemente subestimaram os adversários, que hoje se lascaram, mas que antes foram subestimados. E o interessante é que eu fiquei, depois que aconteceu lá, a situação toda, a eliminação do Brasil, eu falei assim, gente, mas você não viu mais notícia desse povo? Cadê esse povo? Cadê, Guilherme? Sumiu o povo. E eu sei que eles tinham... Nossa, diminui isso aqui para mim, por favor, porque tá brabo esse negócio aqui. Eu fiquei perguntando assim, Adriano, cadê esses jogadores, gente? Porque eu sei que a Azul plotou um avião todo bonito para levar o povo. Aí quando acabou aquele jogo fatídico que nós perdemos lá para a Noruega, eu peguei o telefone e liguei para o piloto. Falei, pode pôr o avião na pista para buscar a turma. Né? Aí eu fui pesquisar essa semana. Sabe quantos jogadores voltaram no avião? Só um. Só o Danilo, jogador do Flamengo, o que usa a camisa 13. Voltou só um. Todo mundo foi embora, possivelmente, nas suas aeronaves particulares. Eu falei, gente, mas eu achei desrespeitoso. Eu falei, gente, esse povo não tinha que vir aqui, dar uma satisfação. Às vezes o irmão foi lá, comprou uma camisa cara, foi R$800, uma camisa original. Né? Às vezes você não comprou a original, mas você comprou uma de 200. Ou você foi lá na CBB, que estava fazendo umas bonitas lá também, não sei quanto que era. Mas você fez algum investimento, você colocou uma bandeirinha lá no seu carro. Lá em casa, comprar tinta, passar no rosto das meninas. E ficou aquele negócio. Mas vejam as consequências de um processo abortado. Amém? Então, eu até coloquei aqui alguns exemplos. Deixa eu recorrer à minha cola aqui. Eu coloquei aqui, ó. Exemplos comuns de quem quer chegar logo ao resultado sem passar pelo processo. Querer o diploma sem estudar. Ah, gente, quem não quer o diploma? Né? Assim como me formei em Direito, eu trabalhava numa empresa e existia uma necessidade de uma formação na área de administração e de contabilidade. E lá fui eu fazer vestibular para contabilidade. Passei. A hora que eu pensei assim, eu falei assim, gente, mais 5 anos naquela cadeira, eu acabei de sair daqui lá. Será que não tem jeito de uma IA fazer um diploma para mim de contabilidade? E já está bom, né? Mas é assim, muitas vezes nós queremos o diploma sem estudar. Queremos ter um corpo saudável sem treinar.
Isso aqui eu pus para carapuça me vestir, gente. Né? Porque a gente quer... Você vê que os irmãos assim, malhadão, né? Bonitão, não sei o quê. E você fala assim, nossa, o ano que vem eu vou estar assim. E tem uns 20 anos que eu estou falando isso. E não dá certo. Querer prosperidade sem disciplina. Querer um casamento sólido sem aprender a amar. Não tem jeito. Então, muitas vezes, assim, o propósito está muito bem definido nas nossas mentes. O propósito está muito bem estabelecido nos nossos corações. Mas falta a assimilação do processo. E entender o processo é talvez mais importante do que discernir o próprio propósito. Por quê? Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Coloquei assim. Todos querem o propósito, mas poucos querem o processo. Você vai estacionar o seu carro na rua. É natural que você procure o quê? Num dia quente? Uma sombra. E como é bom uma sombra de uma árvore para você estacionar o seu carro num dia quente. Não é, gente? Mas eu te pergunto, quantos querem lá varrer as folhas secas? Quantos querem ir lá plantar a semente ou a muda para aquela árvore que hoje está dando uma sombra gostosa? Quantos de nós admiramos as flores dos ipês que estão bonitos? Amém? Os ipês rosas, né? Mas quantos de nós não queremos o trabalho de recolher as folhas secas? Quando Jesus repreende Maria naquele momento, ele não estabelece ali um ponto final para aquela circunstância específica, tanto que ela chegou a ser atendida. Mas evidencia o caráter de Jesus centrado e focado no cumprimento de um propósito. E muitas vezes, eu e você, nós ficamos pelos caminhos. Por quê? Porque na ausência de assimilação do propósito, ou pior, no desrespeito ou no desconhecimento do processo, nós acabamos nos perdendo. O Bruninho estava falando aqui de uma construção. E o Osmar está aqui, é um construtor de excelência. Aí eu pergunto para o Osmar, quando você vai começar uma obra, Osmar, quais são os primeiros materiais que você pede para o seu cliente? Fazer a marcação da casa. Aí depois você fez a marcação da casa, você vai pedir concreto para fazer a fundação. Você já começou alguma obra pelo telhado? Você já colocou na lista lá assim, ó, em vez de comprar cimento, areia, brita, para fazer o concreto, telha. Você já colocou, irmão? Não, vai comprar telha. Durante a construção da minha casa, chegou um engenheiro da Caixa lá, Osmar, uma vez, e ele falou assim, ó, não posso aprovar a evolução da sua obra. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, porque a sua casa está sem forro e sem porta. Eu falei, tudo bem, mas minha casa não tem telhado. Como é que eu vou fazer? Colocar porta e colocar forro numa casa, que se chover vai molhar tudo. Ele falou, mas aqui na planilha está assim. Eu falei, tudo bem, está assim. Possivelmente tem um erro. Mas o senhor é engenheiro. Faz sentido você colocar a porta de madeira numa casa que pode ser inundada pela chuva? Ele, não faz sentido nenhum. Eu falei, então, coloque isso aí no papel. Ué. O processo está errado. Ele, infelizmente eu não posso fazer nada. Eu falei, tudo bem. E aquele negócio deu uma dor de cabeça. Terrível. Mas isso serve de alerta para nós, porque nós precisamos estar atentos ao que o processo estabelece sobre as nossas vidas. E depois eu coloquei assim, ó, Deus trabalha mais no processo do que no propósito. Por quê, Adriano? Porque o propósito, ele já está estabelecido. Amém? Então, assim, eu preciso que vocês guardem bem na cabeça o que Jesus falou para Maria naquela circunstância em Caná da Galileia. Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Fica com essa frase aí na sua cabeça.
Lá na frente vai fazer sentido. Mas assim, ó, Deus trabalha mais no processo do que no propósito. A perseverança produz maturidade. Amém, queridos? A perseverança produz maturidade. E a nossa geração tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com isso. Porque eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, costumo ser imediatista. A gente quer as coisas na hora. Você manda uma mensagem, você quer que a pessoa vê e responde na hora. Como é bom você chegar num lugar e a comida já está pronta. É bom ou não é? Já está quentinha, está cheirosa, tá? Só pegar a boia e se fartar, excelente. Sabe, a nossa geração, nós somos induzidos a consumir coisas instantâneas. Coisas que não necessariamente precisam passar pelo processo. Outro dia, acho que a gente saiu daqui do domingo, e eu fui comprar frango assado para o almoço. Aí chegou lá, não sei se era R$40 o frango, se era 30, não estou lembrado o valor que era. E minha mãe falou assim, nossa, mas está caro o frango assado. Eu falei assim, não está barato. Mas pensa bem, mãe, esse bicho estava cheio de pena. Alguém foi lá, matou. Quem que já matou frango? Daniel. Já é um processo meio traumático, não é, irmão? Não sei qual que você usa lá, se corta, se torce, corta, né? Tem vários métodos, né? Mas, aquele bicho está andando vivo, com pena. Você tem que ir lá, sacrificar o bichinho, aí você esquenta a água, aí você arranca as penas, aí você vai sapecar o frango, só quem sabe aí, imagina e sabe o que eu estou pensando, né? Você sapeca o frango, depois você vai limpar o frango, depois você, enfim, tem todo o processo, até aquele negócio chegar bonitinho lá na mesa, irmão, gostoso, no açafrão, com a pimentinha bode, cebolinha cortada. Vai ser bom para lá, hein? Existe um processo. Existe um processo. E o processo, ele só pode acabar quando ele atinge a sua própria maturidade. Na área do direito, os juízes falam assim, a causa está madura para julgamento. O que isso significa, irmão? Isso significa que aquele processo começou, que a outra parte foi ouvida, que as provas foram produzidas, que os depoimentos foram colhidos, que as perícias foram realizadas. Então o juiz, ele tem toda a sua disposição, ele tem à sua disposição todas as informações necessárias para ele decidir aquela causa. É por isso que se fala que ela está madura para julgamento. Mas e quanto a nós? Qual que é o nosso nível de maturidade? Eu coloquei aqui alguns exemplos. José passou pela prisão antes de chegar no palácio. E antes de passar pela prisão, ele foi feito escravo. Foi vendido escravo pelos irmãos. Ficou numa cisterna. Foi comprado. Passou situações terríveis. Por fim, foi parar na cadeia. Mas um dia, Deus levantou ele de onde ele estava. Porque qual que era o propósito? O governo. Amém? Mas precisava da maturidade do processo. Outro exemplo que nós podemos ter das Escrituras. Davi passou pelos pastos antes de chegar no trono. Isso é sério, né, gente? Isso aqui é legal, né? Quem que era Davi? Um pastor de ovelhas. E o que tem a ver um pasto de ovelhas com um trono? Aparentemente nada. Nas nossas mentes, muitas vezes, não faz sentido nenhum. Mas no Senhor, tudo faz sentido.
até a tribulação, nós vamos ver daqui a pouco. Moisés passou 40 anos no deserto. Não foram 40 dias, querido. 40 anos. E mesmo assim ele viu a terra, mas não pisou. Jesus passou 30 anos em preparação para quantos anos de ministério? Quem sabe? 3 anos de ministério. Então, quando ele vira para Maria e fala assim, a minha hora ainda não chegou, 30 anos já haviam se passado. Eu pergunto, alguém que sabe quantos anos foram necessários para que Saulo se transformasse em Paulo? Alguém sabe? Alguém arrisca? Quando você lê o livro de Atos, parece que foi muito rápido. Saulo caiu do cavalo, ficou cego. Barnabé foi lá na casa dele, foi lá na casa lá que foi indicada para consolidar Saulo, e você acha que ali você já saiu viajando e já foi? Quem acha que isso aconteceu? Não foi assim. Dizem os historiadores, dizem os teólogos, que esse processo levou em torno de 12 anos. 12 anos. Aquele homem sendo trabalhado, sendo transformado na sua natureza, 12 anos, para Saulo se transformar em Paulo. Aí eu pergunto para mim e para você nessa noite, você está com pressa de quê? Qual é o seu nível de urgência para atingir o propósito que você tem na sua vida? Qual que é, Johanna? O nível de urgência. Não é momento. Mas isso é algo que nós precisamos colocar na nossa mente, queridos. Nós queremos as coisas muito rápido. E às vezes, elas não se materializam na velocidade em que nós desejamos. Mas será que isso necessariamente significa um problema? Coloca algo na sua mente. A espera pode significar ação, não necessariamente desfazimento do propósito. Aí na sequência, eu coloquei aqui ponto 2. Jesus honrou o processo até o fim. Jesus foi até o fim, queridos? Sim ou não? Você está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, vai lá para o capítulo 17. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, a partir do verso 1, nós vamos ler aqui até o versículo 18, viu, Gustavo? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, o que aconteceu? Chegou a hora. Lá no capítulo 2, o que ele falou para Maria? Não é chegada a minha hora. Aqui, já no final do ministério de Jesus, aqui eu tinha acabado de passar ali por um momento muito íntimo com seus discípulos. Sabe, são, para mim, o evangelho que eu mais sou apaixonado é o Evangelho de João. É o que eu mais leio, o que eu mais estudo. E assim, os capítulos 14, 15, 16 e 17 são de uma riqueza teológica e espiritual extraordinária. Mas, capítulo 17, Jesus fala assim, Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, versículo 2. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, ou seja, eu completei o processo, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim,
e eles têm obedecido a tua palavra. Assimilem o processo acontecendo. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, ou seja, o meu processo está concluindo, ele está se exaurindo, mas eles ainda estão, ou seja, eu e você ainda estamos nesse processo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. 13. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Ou seja, eu e você continuamos nesse processo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Amém? Um propósito de Jesus foi atingido naquela cruz, quando ele se entregou por mim e por você. E o processo conduziu o nosso Senhor exatamente àquele momento. Quando você vai no capítulo 18 do Evangelho de João, Jesus está ali no Getsêmani, e ele passa por uma angústia sem precedentes. Qual que é o pedido que ele faz ao Pai? Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, o quê? Não seja feita a minha vontade, mas a sua. Traduzindo para a mensagem de hoje: Senhor, não mude o processo. Eu quero ir até o fim. Eu quero ir até o fim. E qual tem sido, querido, o meu sentimento e o seu sentimento em relação a isso? Anotei aqui, ó. Deus não trabalha com atalhos. Não tem jeito, né, Osmar? Se a pessoa que te encomendou a obra falar assim, eu quero começar pelo telhado, tem jeito? Não tem jeito. Tem que fazer o alicerce. Tem que fazer a fundação. Tem que fazer um negócio que ninguém vê. Né, Osmar? Vai lá, fura um buraco. E é desesperador, irmão. Vanessa está aqui, engenheira. Eu tive essa experiência. Você chega lá com um carrinho de concreto assim, ó. Aí você joga lá dentro do buraco e faz um barulhão, né, Osmar? Cai lá no fundo. Aí, Adriano, a gente estava lá na obra. Aí, eu estou assim, vamos lá, vamos encher buraco. E vai na betoneira e faz maceira, não sei o quê, lá, né? Aí joguei lá uns 4 carrinhos de concreto lá naquele buraco, irmão. Eu peguei e iluminei com a lanterninha que eu tinha dentro do carro, assim. Eu não vi o fim do poço. Eu falei assim, falei para o irmão Cícero, falei assim, irmão, nós não vamos dar conta disso não, hein? Aí ele riu, né? Eu falei assim, qual que é a outra providência? Ele falou assim, só você encomendar um caminhão de concreto. Aonde que é? Ah, tal lugar. Liguei lá, eu quero um caminhão de concreto. Ah, tem um de 6 metros, tem um de 8 metros. Eu falei, manda o maior que você tiver. Aí, Adriano, chegou lá um senhorzinho, pilotando que é caminhão, né? Aí, eles tinham me oferecido um negócio de bomba. Eu lá sabia que era bomba.
Aí a gente pegou, começou a baldear o concreto, Osmar, nos carrinhos de mão mesmo. Eu e o outro servente, né? Aquilo acabou com a gente, irmão. Não, fui reduzido a uma bactéria. Foi daquilo. E o pior, não deu para encher os buracos. No outro dia, o servente que estava lá com a gente abandonou o trabalho, não quis voltar. A gente ficou na mão com aquele negócio lá. Não é simples. Mas hoje, na hora que você passa lá, você vê a casa, você vê o telhado da casa. Amém? Mas você não vê o alicerce. Mas o alicerce é o princípio do processo. É o princípio da maturidade. Então eu não sei você, qual que é a sua situação aqui essa noite. Às vezes você está pelejando há muito tempo com uma situação e você ainda não viu o resultado. Às vezes você está lutando contra a mesma tribulação tem muito tempo. E às vezes você está a ponto de desistir, a ponto de desanimar. Não desista. Siga o processo. Porque o propósito já está estabelecido. O propósito já está definido. O propósito precisa ser alcançado. Jesus foi obediente até a morte. Amém, queridos? Ele é o nosso maior exemplo de fidelidade. Aí eu coloquei aqui, ó, qual é o seu nível de comprometimento com os seus propósitos? Repetindo a pergunta, qual é o seu nível de comprometimento com os seus propósitos, com os propósitos que você estabeleceu para você mesmo, ou que o próprio Senhor estabeleceu para a sua vida? Qual é o seu nível de comprometimento? Aí aqui, vamos colocar algumas opções como se fossem aquelas perguntas que você responde quando alguém te liga ou quando vem um e-mail lá falando que você pode responder algumas perguntas. Eu gosto de responder esse questionário. Aí sempre é uma opção assim. Pergunta número 1. Qual é o seu nível de comprometimento com os seus propósitos? Resposta A. Sem nenhum comprometimento. Resposta B. Levemente comprometido. Resposta C. Comprometido. Resposta D. Comprometido até o fim. Qual é o nosso nível de comprometimento? Será que se Jesus tivesse se contentado em transformar aquela água em vinho, e outro dia eu assisti um vídeo de um físico explicando que é possível você transformar água em vinho, mas exige uma quantidade tão absurda de energia, que ele citou lá um nome de uma grande usina nuclear, agora eu não estou lembrado do nome da usina. Ele falou assim, ó, aquela usina nuclear 100% dedicada a esse processo não seria suficiente para realizá-lo. Então aquilo que aconteceu de fato é algo sobrenatural. Mas qual que é o nosso nível de comprometimento com os processos quando as coisas não saem exatamente como nós queremos? Quando o tempo de resposta não é exatamente aquele que nós esperávamos. Quando o planejamento da execução da obra não se cumpre. E é difícil, não é, Osmar? Cumprir 100%, tem jeito, Vanessa? Lá na planilha é muito bonitinho, né? Lá na planilha, assim, nu. Vai ser rápido, mas chove. Vem uma pandemia, acaba tijolo. Dá uma greve lá, não tem petróleo. Não sei o quê, circunstâncias diversas acontecem. Mas e aí? Qual que é o nosso nível de comprometimento? Será que nós continuamos perseverando? Eu anotei assim, ó. Você honra seus horários? Você cumpre o que promete? Você termina aquilo que começa? Serve mesmo quando ninguém vê? Continua sendo fiel a Deus? Continua fiel quando Deus
parece em silêncio, aí coloquei aqui, ó, lembre-se, o compromisso não começa aqui no altar, ele começa na segunda-feira, quando eu e você somos expostos àquelas circunstâncias que nos assediam a desistir dos processos. Não desista do processo, querido. Não desista do processo. Apesar de ser algo extremamente difícil, é necessário. E para acabar eu coloquei assim, ó, o propósito pode até ser um presente de Deus, mas o caráter que o sustenta é construído no processo. Propósitos, querido, são presentes do Senhor para mim e para você. Amém? Mas maturidade e caráter aparece durante o processo. Aparece quando eu e você não sucumbimos às tentações da desistência. A desistência, queridos, ela é um excelente atalho. A desistência é uma excelente desculpa. Outro dia eu estava assistindo um jogo lá do Brasil, aí o negócio já não estava indo muito bem, aí de repente, olha lá para o cara está lá assim, do nada. E esse camarada, depois disso, ele sumiu. Você não viu mais notícia dele. Não vou falar o nome, senão eu vou falar que eu estou com perseguição com o cara, né? Não. Puxou a cordinha. Pede para o motorista parar no próximo ponto. Isso é tentador, gente. É tentador. Mas nós precisamos entender que existe um processo a seguir. Aí, por fim, eu deixei um vídeo lá com o Gustavo. É um vídeo do Denzel Washington. Tem só uns 15, 20 segundos. E Denzel Washington é um ator, vocês conhecem, todo mundo já viu um filme com ele, mas é um cara extremamente inteligente. Aí eu recebi esse vídeo, ouvi, e não estou lembrado exatamente da circunstância, mas eu trouxe ele para a gente finalizar, porque vocês vão ver, principalmente na parte final, ele fala muito dessa questão do processo. Né? Ele traz alguns conselhos, e no final ele fala de processo. Vamos ver aqui, rapidamente. Don't rely on social media. Put it down, turn it off, shut up, be quiet, learn, read, relax, get better. First part of your life you learn, second part of your life you earn, third part of your life you return. É bem rápido, mas ele fala assim, que conselho que você tem? Parece ser um pouco radical, né? Ele fala assim, ó, não confie nas redes sociais, cala sua boca, fica quieto, relaxa, estuda, aprende. Porque ele fala que, na opinião dele, a vida tem 3 fases de processo. Na primeira parte do processo, você aprende. Na segunda parte do processo, você conquista. E na terceira parte do processo, você retribui. Jesus aprendeu no templo. Jesus aprendeu com José, com Maria. Jesus era orientado pelo Espírito Santo, sim. Jesus aprendeu. Jesus conquistou. Ele mesmo falou assim, Pai, muito obrigado, porque hoje eles sabem que eu vim de ti. E eles aprendem a sua palavra. E quando ele fala assim, a minha hora chegou, é a hora de retribuir. Porque eu estou pronto para entregar a minha vida. Hoje nós estávamos ali no Clube Quero, teve um evento do Colégio Foco, e o Tenente Roque, a criança dele estuda ali no colégio, e ele é apicultor. E eu fiquei lá muito tempo conversando com ele sobre apicultura.
E ele me explicou muita coisa sobre a abelha, gente, é um negócio fantástico. Mas ele me deu um detalhe que eu não sabia. Quando a abelha ferrou alguém, quem que já foi picado por abelha? Não é bom não, né, gente? Mas você sabia que se a abelha te ferroar, ela vai morrer? Você sabia? Eu não sabia. Quando a abelha te ferroa, ela está na atividade de proteger a sua colmeia, o seu ninho. Mas quando ela ferroa a mim, a você ou a qualquer outro animal que ataque o ambiente dela, ela deixa ali o ferrão. E quando ela deixa o ferrão, uma parte do abdômen dela também fica ali. E ela morre em 30 segundos, eu não sabia disso. Ou seja, a abelha, ela dá a vida pelo seu enxame. A abelha completa o seu processo. Ela atinge o seu propósito quando ela entrega a vida para aquela comunidade. Eu não sabia desse detalhe. E eu não sabia também que uma abelha vive 38 dias. Aprendi muita coisa. E ela tem um processo extremamente detalhado, Cíntia. Ele me explicou, falou assim, ó, do momento que ela nasce até o dia 3, ela é uma faxineira. Do dia 3 até o dia tal, agora não vou lembrar todas as etapas, ela é uma produtora de cera para fazer a colmeia. Depois, ela é uma produtora de alimento, que ela vai buscar o néctar. Ela tem todas as fases, ela tem todo o processo muito bem definido. E ele diz que as abelhas que são escaladas para defender o enxame são exatamente aquelas que estão preparadas para dar a vida por elas. Que são as abelhas mais experientes. As que estão no final do processo. Eu falei assim, o bichinho está mais inteligente que a gente. Né? Vamos nos colocar de pé. Então assim, querido, o desejo do meu coração é que nós possamos ser ministrados pelo Espírito Santo aqui, a aprender e a entender, a assimilar os processos pelos quais nós estamos passando. Eu não li aqui, eu até coloquei, mas eu não cheguei a ler. Evangelho de livro de Filipenses, o apóstolo Paulo. Sim, aquele mesmo Saulo, que levou 12 anos para virar Paulo. Já ali no final do seu ministério. Ele escreve aos Filipenses assim: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não teve usurpação, que subsistindo como Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, a ponto de assumir a forma humana. Vejam o processo. Ele era Deus, ele estava com Deus, mas ele assimilou as nossas dores. Como o profeta Isaías revela, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele sofreu, ele foi humilhado, cuspiram nele, foi xingado, foi maltratado, foi esquecido, mas tinha um propósito, para que o nome de Jesus se dobrasse todo o joelho, que toda língua confessasse que Ele é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Que isso seja, queridos, uma injeção de ânimo para mim e para você. Não desista dos processos. Eles são morosos, é verdade.
eles são muitas vezes incompreensíveis, difíceis de serem assimilados, mas são exatamente esses processos que conduzirão a mim e a você à concretização do propósito. E que nós tenhamos esse refrigério nas nossas vidas, de ao ver o propósito se descortinar, olhar para trás e ver assim, como foi difícil o processo, mas como é maravilhoso experimentar o propósito na sua presença, Senhor. O Ministério Carta Escrita vai nos dirigir numa canção. Enquanto isso, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Peça para Ele, fala assim: Senhor, eu não quero desistir dos processos, eu quero assimilar o propósito, em nome de Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Amém. Declare essa verdade. Não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuir, porque importa que Ele cresça. Vamos dizer isso? Nele o meu prazer está. Não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. Esse é o propósito final e o governo. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria,
dando tudo por amor, com alegria, dono dos meus dias. O Senhor é o dono dos nossos dias. Os nossos dias não são em vão. Eles não se perdem. É pelo Senhor que nós queremos viver os nossos dias. É pelo Senhor que nós desejamos que os propósitos se cumpram nas nossas vidas. E por isso nós te pedimos, Senhor, que se eventualmente nós estivermos nos perdendo em meio aos processos, estivermos, meu Deus, displicentes, desistentes, que o Senhor possa nos fortalecer, porque assim como Jesus não pediu para que o plano fosse mudado, nós também queremos que a sua vontade se cumpra nas nossas vidas. E para isso, Senhor, que os teus propósitos estejam revelados de forma muito clara nas nossas mentes. Que nós tenhamos, meu Deus, a resiliência que José teve, de mesmo lançado em cadeias, em prisões, em grilhões, não esmoreceu diante do Senhor. Pai, que nós tenhamos a resiliência de Davi, que mesmo sendo um simples e humilde pastor, ainda assim aceitou enfrentar gigante. Pai, que em nome de Jesus nós sejamos, meu Pai, como Moisés, que mesmo enfrentando a dureza de um povo, a rebeldia de um povo, que quantas vezes, meu Deus, declarou ter saudades da escravidão do Egito, negligenciou, meu Deus, uma terra prometida, mas aquele líder não desistiu. Que assim o Senhor encontre em nós corações dispostos, meu Deus, a pagar os preços que forem necessários, a, meu Deus, a, se necessário, experimentar os prejuízos, meu Deus, que esse mundo muitas vezes nos impõe, mas jamais ser abalados, meu Deus, na nossa confiança, no nosso propósito, como nos ensinou, meu Deus, o apóstolo Paulo, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por esse momento que nós tivemos aqui na sua presença, que nós possamos retornar para as nossas casas, para as nossas famílias, debaixo da sua bênção, da sua proteção, mas acima de tudo, meu Senhor, que nós sejamos sempre motivados pela nossa esperança que está no Senhor, porque um dia o Senhor virá sobre essa terra, um dia o Senhor novamente estabelecerá de forma definitiva o seu trono, o seu governo, e esse mundo conhecerá a justiça. Naquele dia, meu Deus, a tua igreja clamará: valeu a pena esperar pelo cumprimento da sua palavra e do seu propósito. Em nome de Jesus nós te agradecemos, querido. Deus abençoe sua vida, você seja e tenha uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amanhã nós temos os nossos cultos de ceia, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Venha congregar conosco, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida.